Você já perdeu oportunidades de conquistar algo novo na tua vida por ficar olhando para trás? Pois então, vamos falar sobre isto hoje. Deixe o passado no passado. Meu nome é Maristela Barcelos, esposa, mãe, professora, mulher cristã. E neste canal nós falamos sobre vida. E o assunto de hoje é: deixe o passado para trás. Bem, a nossa história então vai se basear em Gênesis, capítulo 19, versículo 17. Esta história nos fala sobre a mulher de Ló. Bem, eles habitavam numa região, Sodoma, que estava na época envolvida numa situação bem complicada. Muitos pecados, muitos erros, as pessoas estavam vivendo de uma forma que verdadeiramente desagradava ao Senhor. Sabe assim, quando o errado acaba parecendo certo, ninguém mais se preocupa, ninguém mais condena, tá tudo normal, caiu na normalidade. Nessa cidade, então, habitava Ló, sobrinho de Abraão, e a sua família, sua esposa e suas 2 filhas. Essa situação que eu narrei, que eu falei aqui, te parece com alguma semelhança nos nossos dias de hoje? Acredito que sim. Mais do que nunca nós temos visto, coisas erradas acontecendo no mundo inteiro. E daqui a pouco a gente já nem estranha mais. Mas agora todo mundo faz, todo mundo age assim, tá tudo dentro da normalidade. Bom, nós vivemos uma situação bem parecida com a situação de Sodoma e Gomorra naquela época. O que é errado acaba nos parecendo certo. O mundo um dia foi perfeito. Deus criou o mundo perfeito, estava tudo no lugar. Porém, pelo pecado, pelo erro, pela desobediência, o mundo acabou se tornando um lugar onde as coisas erradas acabaram predominando sobre as coisas certas. É muito triste, de repente, tu querer ensinar para uma criança, o caminho certo de ela andar, e ela diz, mas todo mundo faz assim, o meu coleguinha diz que é assim que tá certo, e você tenta sempre mostrar o caminho certo, o que é correto. Mas é bem complicado você querer ensinar o correto, sendo que, atualmente, ou pelo menos a grande maioria, agindo de forma errada. Você já ouviu aquela máxima que uma mentira muitas vezes repetida acaba se tornando verdade? Algo te parece semelhante aos dias de hoje? Pois então, é assim que tem acontecido, infelizmente. Bem, e o que acontece? Chega um tempo, então, que Deus envia, homens, anjos para falar com Ló. Porque ele diz que do jeito que está não é mais possível ficar, que ele vai destruir aquela terra, que ele vai destruir aquelas cidades. Então, Abraão, sabendo disto, ele é o tio de Ló, e ele começa então a interceder. E ele fala, mas e se tiverem 50 pessoas justas naquela cidade, você vai destruir? Não, se tiver 50, não. E aí Abraão vai baixando a régua, Ele começa 50, 45, 40, ele vai baixando a régua. Por quê? Porque ele lembra do seu sobrinho, da sua família que habita naquela terra. Ele se coloca entre Deus e Ló, intercedendo pela família. Que lindo, que precioso isso. Alguém interceder a teu favor. Alguém já fez isso por ti? Já intercedeu por ti? Você já intercedeu por alguém? E a interceder é assim, às vezes na questão de um favor, mas também interceder, orar, fazer uma oração por alguém. Saber que a intercessão agrada o coração de Deus. Deus acaba ouvindo, a intercessão de Abraão, e Deus vai e vê, o coração de Ló, uma família que servia ao Senhor. Ló pertencia à família de Deus. Então, Deus poupa Ló e sua família. E ele envia, então, anjos para falar com Ló, envia homens para falar com Ló. Estes homens entram na casa de Ló e conversam com ele, explicam o que vai acontecer.
Mas o povo da cidade, sabendo o que está acontecendo ali, vai até a casa de Ló, querendo até fazer maldade com os homens de Deus. Porém, os homens então puxam Ló para dentro de casa e conversam com ele e falam para ele o que ele deveria fazer. A esposa, pegar as suas filhas e sair da cidade. Porém, gente, Ló também meio que fica na dúvida, Mas, e acontece até que a Bíblia nos relata, que é necessário que estes homens puxem Ló para fora, porque ele está meio que querendo ficar, porque ele habitava naquele lugar, como que se já tivesse acostumado com a situação. E novamente, os homens falam para Ló: quando amanhecer, você pega a sua esposa e as suas filhas e saia da cidade. Saiam daqui para que vocês não morram junto com os outros, porque a cidade vai ser castigada. E então eles são levados para fora. Eles são como que empurrados para fora da cidade. Quando nós tememos ao Senhor, o Senhor vem ao nosso socorro. Ele vem para nos ajudar. Basta que nós realmente estejamos na presença dele. Ele vai providenciar o livramento para a nossa vida. Vale a pena servir ao Senhor. Ele cuida de nós todos os dias. No versículo 17 do capítulo 19 diz o seguinte: havendo-os levado para fora, um deles disse: corra para sair daqui com vida. Não olhe para trás, nem pare em toda campina. Fuja para o monte, para que não morra. A ordem foi explícita, foi muito clara. Não olhe para trás, nem pare na campina. Olhar para trás, parar no meio do caminho, pode ser problema na tua vida, na minha vida. Tá aí uma coisa que nos impede de avançarmos, de progredirmos, de alcançarmos o favor de Deus em nossas vidas. É quando nós temos a oportunidade de mudar de vida, de fazer as coisas novas, de corrigir a rota, E perdemos tempo olhando para trás. Pensa bem, um atleta, que está correndo, que está numa competição, se ele inventar de correr olhando para trás, vai dar problema, porque ele não vai ter a visão da frente, é capaz dele tropeçar, é capaz de ele se enrolar nas próprias pernas. Ou ele corre olhando para frente, ou ele corre olhando para trás e se dá mal. E é assim com a nossa vida. Se nós temos a oportunidade de corrigirmos a rota, nós devemos sim olhar para frente, olhar para o alvo que é Cristo. Queridos, o passado ficou para trás. O que passou, passou. Isto é uma máxima que a gente deve levar sim em consideração. Não perca o teu tempo remoendo mágoas do passado, coisas que ficaram lá atrás. Ah, mas aquele tempo, mas aquela pessoa, eu era assim, agora olha só. Gente, passou, passou. Na nossa caminhada com Cristo, nós não podemos ficar presos às coisas do passado. Muito menos pararmos, estagnarmos. Nós precisamos continuar avançando. Em Filipenses 3, versículo 13, diz o seguinte: irmãos, não penso que eu mesmo tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, olho para frente e prossigo para o alvo. Assim deve ser a nossa caminhada. Muitos de nós estamos presos a sentimentos, a coisas que aconteceram em algum tempo da nossa vida.
Normalmente, amarguras nos prendem, né? Fazem com que a gente fique remoendo a situação. E isso é ruim. É ruim para o nosso corpo, é ruim para a nossa alma, é ruim para o nosso espírito, para o nosso coração, para a nossa mente. Ficarmos remoendo coisas do passado que foram ruins, que deram errado na nossa vida, só nos faz estagnar. E isto realmente deve ficar para trás. Deixa lá. Fecha essa caixinha. Sodoma e Gomorra, sim, são destruídas, junto com todas as pessoas que moravam naquele lugar. Porém, a família de Ló estava a salvo. Olha que maravilha! A família de Ló foi poupada. Em Gênesis capítulo 19, versículo 26, diz o seguinte: Infelizmente, um dos membros da família de Ló não perseverou na ordem que Deus havia dado. Olha o que a Bíblia relata. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Ela tinha recebido a mesma ordem que Ló. Porém, ela olhou para trás. Ou seja, ela saiu de Sodoma, mas parece que Sodoma não saiu dela. Uma coisa aprendia naquele lugar. E ela olhou para trás. Foi uma péssima escolha. Quando Deus nos dá uma ordem, nós devemos sim obedecer. É a melhor coisa que nós fizemos, obedecer ao mandado do Senhor. Que mancada, hein? Que mancada esta mulher deu. Depois de estar a salvo, de já estar, em solo firme, livre do perigo, ela não resiste e dá aquela olhadinha para trás. Muitas vezes isso acontece conosco. Às vezes já estamos em segurança, vivendo um tempo novo e, por uma bobeira, damos uma olhadinha para trás. Que fim triste esta mulher teve. Que este não seja o nosso fim. Muito pelo contrário, que os nossos olhos estejam firmados no Senhor e no novo que Ele tem para as nossas vidas. No Salmo 121 diz o seguinte: Elevo os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormirá. Que promessa maravilhosa! Deus cuida das nossas vidas. Ele nos firma, Ele não dorme. Tudo o que acontece nas nossas vidas que cremos em Deus, que cremos em Cristo, certamente é com autorização do Senhor. Mas nós precisamos sim continuarmos fiéis à sua palavra, aos seus mandamentos. Cometeu erros? Quem nunca? Porém, sempre é tempo de corrigir a rota e avançar em frente, segurando na mão do Senhor. Lembra da mulher de Ló. Ela saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu dela. Que essa não seja a minha realidade, a tua realidade. Viva o novo de Deus. Olhe para frente. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.